Oi, boa noite, boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal de casa, um abração. Vocês estão bem acomodados, tudo bem? Nós vamos começar hoje mais uma preleção, dando continuidade aos trabalhos de quarta-feira. E, na verdade, o tema de hoje é um tema que a gente usa muito no dia a dia, né? Pedi e obtereis. E a eficácia da prece. Aí que legal, porque muita gente não entende muito bem o mecanismo da prece, tá? Então, antes disso, os avisos aqui da casa, as vagas para a escola de aprendizes já estão fechadas, porque hoje é o último dia, dia 9, né? Temos a evangelização infantil aos sábados, a escola de pais, e seria interessante quem tem criança e pudesse comparecer, porque aprender o Evangelho de Jesus desde pequenininho, as crianças vão se tornar seres humanos melhores, né? Ou não, né? A gente espera que sim. Pedindo licença ao mentor da casa, ao mentor desse trabalho, ao mentor individual de cada um de vocês, pedindo licença ao meu mentor, nós vamos oferecer essa prece que eu amo muito, que é a Ave Maria, e só com um diferencial. Na semana passada, nós fizemos uma elevação com a nossa prece aqui, encaminhando todo o nosso amor numa rosa branca para as pessoas que estavam sofrendo com a guerra. E foi muito lindo porque nós tivemos, em outros trabalhos só com os dirigentes da casa, a gente teve a informação que realmente os anjos de luz levaram muito aconchego para os que estavam precisando no planeta inteiro. Já que deu tudo certo, né, a gente está conseguindo, então nós vamos hoje fazer de novo, tá? Nós vamos usar o que a gente tem de melhor no nosso coração, no nosso pensamento, pedir aos amigos espirituais que plasmem uma rosa branca e todo o nosso amor, toda a nossa compaixão para o próximo vai estar nessa rosa. E essa rosa vai se transformar em milhares e serão depositadas no colo de todas as pessoas que estão na iminência de perderem casas por conta do furacão Milton. Mês passado eu senti o que é ter só um pouquinho do furacão, que estava no alto mar, eu estava lá em Miami, e é impressionante, porque os trovões, eles são, eu não sei, diferente daqui, o céu de lá parece que está mais baixo. Não é verdade? Você olha assim, parece que o céu é mais baixo. Não sei explicar por quê. E os trovões são muito mais altos, então a gente assusta. A força da natureza assusta. Então todo o nosso amor, carinho, abnegação, força, coragem, vai estar tudo nessa rosa. Vamos fechar os olhos e imaginar essa rosa maravilhosa, abrindo suas pétalas para receber todo essa energia que a gente vai mandar ao som de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus seguidores, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus, Virgem Mãe Santíssima. Estenda seu manto azul, bordado de estrelas, por todos os habitantes deste planeta que está passando por uma fase muito difícil. Mãe Santíssima, dai-nos coragem, entendimento e abnegação para passarmos por essas provações, sabendo que tudo que acontece no planeta é pelos desígnios de Deus. E hoje nós vamos falar muito sobre o que é a prece. Então, pedindo novamente licença, vamos começar.
O que é a prece, né? Cada um de nós tem uma maneira de elevar o pensamento. Tem pessoas que falam prece decorada, ou seja, começa assim, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, e vai. Mas a cabeça está num outro lugar. Para a gente entrar em contato com o plano superior, para a gente entrar em contato com o nosso Deus interior, nós não precisamos falar preces decoradas. Por que existem as preces decoradas? Para facilitar para as pessoas que não conseguem se ligar diretamente com o plano superior, ou seja, conversar com Jesus, que acha que se ficar quietinho e mentalmente conversar com ele, isso não é prece. Isso é um engano, tá? Porque a partir do momento que você leva o seu coração, não importa qual seja o seu Deus, não importa qual seja a sua religião, quando você se conecta com o plano superior de uma forma sincera, com aquela fé, sabendo que você está entrando em contato com os seus melhores amigos e pedindo que eles te protejam, essa proteção vai vir, tá? Mas para isso nós temos que condicionalmente ter uma fé muito grande, ter a certeza que nós não estamos sozinhos e ter coragem de esperar. Porque Deus, nosso Pai, Ele, melhor do que ninguém, sabe do que nós precisamos. Só que nós humanos, né, a gente está vivendo nesse planeta que ainda está engatinhando, a gente é muito imediatista. Então, o que a gente quer? A gente faz uma prece para Deus, a gente vem no centro espírita, faz o tratamento e já quer, bom, eu fiz o tratamento, eu rezei, agora, e não vem as coisas? E por que não vem? Porque o nosso tempo é diferente do tempo astral e tem mais. Será que o que a gente está pedindo é o melhor para nós? A gente não sabe. Agora, quando a gente tem aquela fé imensa e a gente trilha o mesmo caminho, a gente faz as preces, a gente faz um tratamento no centro espírita, a gente começa a ler os livros espíritas, começa a estudar para saber o que é o que. Porque quem começa no espiritismo, começa a saber de coisas que podem desencadear, puxa, mas isso aí é misticismo. E não é. Por isso que o estudo é tão importante. É muito importante a gente estudar, a gente questionar. Não é tudo que a gente ouve ou que a gente lê que a gente precisa concordar. É muito educativo você discordar de um assunto e conversar com um colega seu, que vê de uma maneira e você vê de outra. Tem que existir o respeito, cada um respeitando o ponto de vista do outro, e essas discussões abrem a nossa cabeça, porque ninguém é dono da verdade. Tá? Então, por que a gente abraça o espiritismo com tanta fé? Porque se você estudar bastante, você vai ver que todas as literaturas espíritas convergem para um determinado lugar. Pode ser, a pessoa pode falar de um jeito, pode falar de outro, mas se você espremer, é a mesma coisa. Então, eu acho assim fantástico, eu sou apaixonada pelo espiritismo. Então, a gente vai começar assim, nós estamos entrando no espiritismo agora e estamos aprendendo o que é a prece. Aí a gente vai lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e está lá as parábolas, os ensinamentos e as eficácias da prece. O Evangelho 27, né, o 27º capítulo, ele começa dizendo o seguinte: tinha os fariseus e tinha os publicanos. E eles iam orar na época de Jesus, né? Aí o fariseu foi e começou, não posso dar risada porque eu imagino a figura, ele chegou e começou a rezar
Eu me lembro, quando eu vou contar isso, eu me lembro que quando eu ia na sinagoga com a minha mãe, os rabinos ficavam fazendo assim, sabe, com a cabeça, como eles fazem até hoje. Então, cada vez que eu vejo essa palavra, eu vejo, sabe? Então, eles começam assim, e reza, falando as palavras dele, mas então, de voz bem alta. Por que que eles fazem isso de voz alta? Porque eles querem que todo mundo veja o que ele está rezando. Só que quando ele reza, ele se exalta. Eu mereço porque eu fiz isso. E vai fazendo assim com a cabeça. Aí do outro lado está um publicano, está um senhorzinho lá, quietinho, parado, orando. E ele está orando, pedindo a Deus que as coisas que ele precisa e pedindo desculpas por ele ser tão atrasado ainda. Pedindo a oportunidade, que Deus desse a oportunidade dele estudar mais para ele poder servir melhor a Deus. Então, os dois opostos. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, o que ele faz? Ele atende o publicano. Porque o publicano, ele não se exaltou. Tipo, eu sou o máximo. Não, eu sou um pecador, eu não faço as coisas direito, mas eu preciso que Deus me ajude para eu melhorar. E ele foi atendido. Agora, não é que Deus deixou de atender o outro, que Deus atende a todo mundo, só que de uma maneira diferente, porque nem sempre o que a gente pede vem da maneira que a gente espera. E a gente não pode esquecer que a vida fala através de sinais. Gente, olha, é impressionante as experiências que eu já tive, as experiências que a minha filha Simone está tendo, onde ela está, de observar os sinais que a vida dá quando você faz uma pergunta, quando você questiona Deus. Deus, olha, para que caminho que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Falando nisso, tem uma outra parábola bem muito bacana nesse capítulo 27, que ele entra no item do pedir e obtereis. E quando a gente pede, aí vem de novo a mensagem que Deus nos conhece melhor do que ninguém e cada um vai receber o que for de melhor. E às vezes o de melhor não é o que a gente está esperando no momento, mas lá na frente a gente vai perceber que era exatamente o que a gente precisava na hora. É por isso que a gente não pode ter pressa, a gente não pode fazer um pedido e ser imediatista, porque tudo é perfeito pelas mãos de Deus. Então, essa outra parábola que eu achei muito legal, essa vai muito para nós, pelo menos para quem está dirigindo. Vamos pensar assim, tinha um senhorzinho, ele estava andando pelo deserto, estava morrendo de sede, não tinha água, não tinha nada, e ele olhava aquela imensidão de areia, e ele falando com Deus em pensamento. Aí ele chegou num lugar que tinha duas encruzilhadas. Não, era uma encruzilhada, tinha dois caminhos. E ele ficou perdido, ele estava quase desmaiando de sede. Aí ele falou assim, poxa, meu Deus, me dá uma intuição, me faça encontrar água. A fé dele era tanta, e ele optou, assim, ele fez esse pedido mental e foi por um caminho. E era exatamente o caminho que ele tinha que seguir para encontrar um oásis. Então a gente tem provas, assim, provas e provas e provas, porque a gente é humano, né? Às vezes a gente fica meio assim para alguma coisa, aí a vida mostra. Não que seja esse caso, não é o caso desse que pegou um caminho da encruzilhada. Mas em outro âmbito, a gente vê as coisas acontecerem se a gente prestar atenção. Então, o que é o prestar atenção? Né? Não que a gente vai viver, sabe, olhando tudo, assim, não, prestar atenção é seguir os mandamentos de Jesus. Uma coisa está dentro da outra, porque ninguém aqui é santo e ninguém tem pretensão de virar santo. A gente quer melhorar um pouquinho e quer que a nossa vida seja mais leve. Então, quando a gente quer que a nossa vida seja mais leve, ela pode ser mais leve, porque depende só da nossa conduta, depende de como a gente vê o problema que a gente está passando. Num dos muitos cursos que eu fiz, teve um professor que ensinou uma coisa muito legal, eu sempre falo isso,
Eu acho o máximo. Ele falava assim para o aluno, né? Olha, quando você não sabe o que você vai fazer com o problema que você tem, você se coloca no lugar você se projeta, você se veja sentado numa cadeira e como é que você está vendo isso? Seja um espectador do seu próprio problema. Se você fosse um terapeuta e tivesse que cuidar de uma pessoa com o seu problema, o que você faria? Inverte a situação. Gente, é demais, gente. Se vocês fazem isso, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente não tem coragem. Mas a gente sempre sabe o que é preciso ser feito. E quando a gente tem dúvidas, como a gente fala assim, né? Pedir, obtereis. Quando você tem dúvida, fica quietinho em algum lugar e entre em contato com Deus. Sem ninguém, é você, porque o Deus está aqui dentro, a gente é filho dele, a gente tem o Deus interior, a gente tem a mesma força de Jesus. É que a gente não usa, a gente não acredita. Porque nós somos filhos de Deus. Então, poxa, ele não vai fazer um filho melhor que o outro. Uma mãe não faz um filho melhor que o outro. Porque beleza física não tem nada a ver, é aqui dentro. Né? Beleza física ela passa. E o que a gente tem de honra, de lealdade, de honestidade aqui dentro, vai com a gente para a eternidade. Né? Aí você vai para um lugar quietinho, e pega um copo d'água se puder, se não puder também não pega, sabe? E fala assim, oh meu Deus, eu estou precisando tanto de uma orientação. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, eu confio na tua sabedoria, me dá uma intuição. Então, você fez a sua parte, tá? Você foi lá, fez a prece, Deus escutou, aí você vai, puxa, mas não acontece nada, não vem nada para mim. Aí você pega e vai dormir, tá? No dia seguinte, você acorda com uma ideia na cabeça. E você fala assim, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Entendeu? Gente, é impressionante. A gente tem tanto depoimento disso, né, Maria? A gente sabe tanto que isso é verdade, e vocês têm que acreditar tanto que a gente acredita. Hoje de frequentar e atender tantos anos, a gente vê o poder de Deus. A gente vê, é impressionante. Então é aquilo, quando você for entrar em contato com o plano espiritual, não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Aí você fala, mas eu estou tão cansado e tá. Então vai deitar. Você está cansado, você vai deitar. Sabe aquele momento que você põe a cabeça no travesseiro e fala, ai, que bom que eu tenho uma cama? E às vezes a gente fica entre o sono e a realidade. Nesse momento, conversa com Deus. Você está lá, você e você, fala com Ele. Não precisa decorar as preces. Claro, se você quiser rezar um Pai Nosso, Ave Maria, isso não tem nada a ver. Mas se você não quer, o que vale para o plano espiritual é o que você tem aqui dentro. Porque eles não precisam ouvir sua voz, eles leem a mente. Então é fascinante isso, porque a gente não está sozinho. E tudo que a gente tem que passar, nós escolhemos ao reencarnar. E se a gente escolheu, é porque a gente vai dar conta, né? Porque a gente tem que sair daqui melhor que a gente chegou. Senão, vai lá, não vale, né? Conhecer tantas pessoas malucas e não tirar alguma coisa, né? E o que acontece? Vocês lembram de uma máxima que fala assim, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Isso não veio à toa dos antigos, não. Porque aí nós vamos voltar de novo no pedir obtereis. Aí eu estou pedindo tanto para Deus isso, eu quero tanto, e nada acontece. Aí vem uma vozinha e fala, poxa, mas você está fazendo o quê para acontecer isso? Porque tudo que Deus dá para a gente é por nosso merecimento, que Ele pode dar ou não dar. O que significa o não dar? Ele vai dar mais tarde. Talvez naquele momento você não esteja merecendo. Nós não estejamos merecendo, sabe? Então Deus nunca vai deixar de dar nada para ninguém. Só que vai dar no momento certo. E às vezes o momento de Deus não é o nosso. A gente quer porque quer. Porque a gente está se lapidando, gente. A gente está aprendendo com os tombos. Errar não é humano, né? Todo mundo erra. E vai
continuar errando, mas você tropeça numa pedra, você cai, você levanta, aí você anda um monte de tempo sem ter outra pedra, aí você encontra uma maior, mas você já sabe desviar um pouquinho, você tropeça, mas o tombo não é tão grande. Aí você vai falando, puxa, mas se eu for viver desse jeito, eu vou cair menos. Aí que entra viver com sabedoria. Porque nós somos únicos. A gente não pode colocar, isso eu acho uma frase muito importante, a gente não pode colocar a vida da gente na mão de ninguém. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. O que é não colocar a nossa vida na mão de ninguém? É não esperar que o outro faça o que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente tem que tomar atitudes, aí vem uma pessoa, pode ser cônjuge, pode ser irmão, pode ser amigo. Deixa que eu faço para você. Então você, em vez de andar um passo, você está no mesmo lugar. Cômodo, né? Aí vai chegar um dia que você não tem mais essa pessoa. Seja quem for, a pessoa não existe mais. E aí, como você vai fazer? Nós conhecemos muita gente assim. Cada um de vocês conhece. Muita gente assim. Então, o que a gente tem que aprender é que quando isso também vale para um casamento. Quando a gente casa, a gente tem que somar. Então, você faz uma certa coisa, o seu cônjuge faz o outro. E os dois andam juntos para um crescimento, tá? Mas a gente ainda não está nesse nível de entendimento. Existe, com toda certeza, mas a grande maioria ainda não está preparado para isso, porque a gente está vindo lá de trás. Se a gente fizer um gráfico, a gente está evoluindo. Mas como a gente tem internet que já traz as coisas para a gente com muita facilidade, a gente quer evoluir de repente rápido demais e a gente não consegue. Então, é aquilo, eu tenho um objetivo, eu vou fazer a minha parte porque eu quero ter aquele objetivo. Então você vai trabalhar, você vai fazer o que for para você chegar nesse objetivo. Aí o que acontece? Todas as portas de vocês, ou nossa, ou minha, que estiverem fechadas, elas vão abrindo. Então a gente vai desenvolvendo um caminho para chegar lá e as portas vão se abrindo. E você consegue, através do seu mérito. Mas Deus também ajudou a abrir as portas. Então por isso quem madruga, Deus ajuda, esse ditado. Porque a gente não tem que ter preguiça de viver a vida da gente. A gente tem que estar inteiro para fazer valer a reencarnação, né? Então, deixar a vida da mão de outra pessoa, tipo, meu marido vai trabalhar, eu vou ficar aqui vendo Netflix, que gostoso, né? Tão bom, né? Comendo chocolate, pipoca, e a vida vai passando. Chega num momento, está escrito que eles se separam. Cada um para um lado, porque as pessoas passam pela vida da gente. É muito interessante isso. Ninguém conhece ninguém por acaso, tá? E quando essa pessoa se vê sem o provedor, para se manter sozinho, o que acontece? Aí cai em depressão, mas tudo que a gente conhece. Então, o que eu vejo nisso é que nós não fomos educados, por exemplo, pessoas da minha geração, não foi educada para isso, foi educado para casar. Tem que casar e tem que ter filhos. Hoje, com o aprimoramento do ser humano, a nossa sociedade já está mudando de forma que você não precisa casar. Você não quer ter filhos? Não tenha. Está tudo certo. Não existe aquela obrigatoriedade, não. Você casou. Quando é que você vai engravidar? Na nossa época era assim, não era? Quando é que você vai engravidar? Os outros ficam cobrando você ficar grávida, caramba. Né? Mas hoje, você vê a diferença da adolescência de hoje para a nossa adolescência. É água e vinho. Isso é o aprimoramento da raça humana, tá? Você tem coisas mais... Você não tem que ser uma paredeira, caramba. Você pode ser outras coisas. Você pode contribuir com o planeta, contribuir com o mundo e, principalmente, contribuir para si próprio. É si próprio. Porque qual é o objetivo de um ser humano cair nesse planeta de doido, né? Ele reencarna
Para quê? Porque ele é espírito, o espírito não morre. Então ele tem que passar por todas as adversidades para fazer a passagem dele e continuar o aprimoramento. Nós temos uma sorte imensa de estar aqui e de ter acesso a essas informações. Então, se a gente sabe, a gente tem que fazer. Jesus já falava, né, que se você não fosse mais, eu não me lembro direito, se você não for mais ignorante, você não tem perdão. Mais ou menos isso, o que ele quis dizer? Ele jamais ia cobrar alguma coisa de um ser ignorante. Ignorante no sentido de não ter conhecimento. Mas a partir do momento que você tinha conhecimento das leis dele, ele ia cobrar, como ele cobra. E nós temos o livre-arbítrio. A gente faz se a gente quiser. Mas é como eu sempre falo, se a gente vai por um caminho torto, nós temos direito. Ninguém é obrigado a andar direitinho. Tá, você vai optar por um caminho torto que te faz feliz, você tem que saber que você vai ter que estar inteiro para aguentar as consequências. Porque ela vem. Ou nesse plano, ou nessa vida, ou numa vida futura. Tá? Espero ter deixado assim, mais ou menos, esse capítulo. E que então realmente fé igual a fé. E a gente vai conseguir fazer o nosso melhor, tá bom? Um beijo no coração de todos. Agora, para encerrar os trabalhos, novamente vamos oferecer ao plano espiritual para que seja levado para todos os habitantes do planeta que estejam em sofrimento e os que estejam bem também, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor. Ai, deu um branco, gente. As nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que vocês sejam protegidos até a casa de vocês. Obrigada, e o SEAC agradece a presença. Tchau, pessoal de casa.